mais baixo, entendeu? Porque elas criam uma possibilidade. No caso do Death Note seria mais um símbolo, porque não vai existir um caderno que você mata alguém na vida real. Agora no Raskolnikov não. Raskolnikov, no Crime e Castigo do Dostoiévski, você vê ali a possibilidade do personagem, e aí dá para você entender como que um revolucionário pensa. Por exemplo, aquele cara da escola que tira nota alta, fala assim, eu sou mais inteligente que o professor, mas eu sou pobre. Ou, por exemplo, eu não consigo ascender socialmente. Tá entendendo? Aí você entende como que esse cara pensa. Você vê também tem o Razumikin, que é o amigo do Raskolnikov. Aí você entende como que o Razumikin pensa. Aí você vai lá, o que é um amigo ali, geralmente essas pessoas têm um amigo que o estima e aí que aceita o que ele faz porque acredita no potencial dele, né? Aí você também entende como que essa pessoa funciona. Você entende como que a mãe dele, a irmã, funciona. E aí você monta o que o Olavo chama de teatro mental. Você tem esses personagens na cabeça e com esses personagens você consegue entender o interior da outra pessoa. Entendeu? Você não vai precisar ficar... eu acho que a pessoa está pensando aquilo. Você fala, provavelmente ela pensa isso. Assim, porque o Dostoiévski, ele quis justamente representar aquele tipo de pessoa no Raskolnikov, no Crime e Castigo dele mesmo. Eu acho que a gente já pode começar a aula, então. Só eu puxar um negócio com minha esposa. Aí, bom, acontece que quando a gente vai falar de poesia, tem sempre... As pessoas sempre não conseguem bem definir o que é poesia. Chega assim, alguém fala assim, isso aqui o pessoal da Globo mesmo coloca lá, sei lá, Caetano Veloso, fala que Caetano Veloso é um poeta. E coloca lá você coloca também, Vinícius de Moraes é um poeta, o Toquinho era um poeta, o Gonzagão era um poeta. Aí depois coloca Carlos Drummond era um poeta. E você fala assim, todo mundo ali está produzindo poesia? Aí fala assim, arte poética. Pega igual do Aristóteles, assim. Você fala assim, tá, mas e poesia? Eu quero saber o que é poesia mesmo. E aí, poesia fica aquela coisa assim, é um jeito bonitinho de dizer as coisas. As pessoas acham que poesia é praticamente isso. Fala assim, poesia é eu pegar, de vez eu falar, eu joguei o lixo na rua, eu coloco assim, e o lixo que pesava na minha mão como concreto, e bababá, sabe? Incrementa, coloca mais algumas coisas, eu coloco assim, e o peso das responsabilidades que me doía o corpo. Antigamente o pessoal não achava que poesia era isso. E acontece que a poesia de alto grau, ela significa apenas uma coisa. Poesia, como eu disse, é a arte dos possíveis. É a poética, né? Só que a poesia é o melhor jeito de dizer uma possibilidade. Então você vai pegar o seguinte, o Camões, quando ele vai falar sobre amor, ele fala lá, amor que o gesto humano não me escreve, vivas faíscas me mostrou um dia. Por exemplo, Camões está fazendo aí, ele não está utilizando certas palavras para poder mistificar o amor ali, elevar o amor de uma maneira até meio pega, assim, vou escrever de outro jeito. Não, o que o Camões está fazendo é o seguinte, ele só pode dizer aquilo daquele jeito. E o poeta é aquele que concretiza essa forma ideal de dizer na humanidade. Então, nesse sentido, os poetas que criam a língua. Então, quando Camões quer dizer amor, gesto humano que na alma escreve, você tem que parar para pensar, o que é amor? Se for parar para pensar, por exemplo, amor é o gesto que, sei lá, eu querer o bem do outro. Mas eu querer o bem do outro, como que eu consigo chegar ao bem do outro? Ele fala, não, amor não é só querer o bem do outro, é dar o bem para o outro de fato. Não é só desejar o bem do outro. Você tem que ir lá e fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é o que? É um gesto de vontade.
Então, todo amor é um gesto de vontade. Então, quando o Camões está falando de amor, que o gesto humano na alma escreve, amor e gesto é quase a mesma coisa, só que amor é um gesto específico, é um ato da vontade específico. E se for analisar gesto também, você vai pegar, por exemplo, o que é um gesto? Aí tem um gesto da face, sei lá, alguém sorrir para você é um gesto. Alguém mostra dedo para você é um gesto. Mas quando você fala, por exemplo, que uma pessoa fez um gesto de amor e deu flores, por exemplo, um rapaz dá flores para uma menina, e você diz, isso é um gesto de amor. O gesto de amor está em simplesmente dar flores? Ou o gesto de amor é outra coisa? Por exemplo, você dá flores para alguém sempre é um gesto de amor? Ou tem outra coisa? E aí, na verdade, o gesto também é um ato da vontade. Por isso que ele fala amor, que o gesto, ou seja, que o gesto humano na alma escreve. Por que que escreve? Porque todo ato de amor é um ato que permanece na alma, porque é um ato que você realiza pelo bem do outro, do ser amado. A explicação que eu estou dando é menor do que o poema do Camões. O poema do Camões é maior do que isso. O Camões utilizou essa linguagem, por exemplo, só esse primeiro parágrafo para poder expressar toda essa coisa. E aí, se você tentar expressar em outras palavras, é um exercício até que eu acho válido. Se você tentar expressar em outras palavras, você vai ver que você não consegue. Por exemplo, você vai falar assim, amor é uma impressão de vontade, não fica a mesma coisa. Você tem que utilizar as palavras do Camões para poder expressar aquilo. E isso que é a verdadeira poesia. A poesia se estabelece nesse padrão para os antigos. Então, a diferença de um poeta ruim para um poeta bom é que um poeta ruim, ele expressa bem, ele consegue expressar bem uma situação. Mas o verdadeiro poeta, o poeta máximo, se assim podemos dizer, em máximo grau, ele consegue expressar de uma forma tão boa que ninguém mais consegue expressar de uma forma melhor que ele, e as pessoas têm que utilizar a expressão dele para poder falar daquele objeto do qual o poeta falou. Então, é isso que o poeta faz, ele cria esses símbolos, e a poesia em si ela é um símbolo. E acontece que, percebendo isso, você vai perceber que muita coisa que a gente chama de poesia, na verdade, é retórica. Porque o que acontece? O que é retórica? O Aristóteles já vai lá falar sobre retórica, lá no Retórica mesmo, né, no livro dele. Todo mundo usa mais ou menos a retórica, o Aristóteles mesmo fala. Retórica é utilizada por quase todo mundo, igual a dialética, quase todo mundo utiliza. E a retórica é principalmente utilizada para mover os outros. A retórica faz isso, ela move os outros. A retórica como arte, ela faz você perceber quais são os discursos que movem para você os distinguir e os separar das verdades de fato, as verdades contingentes. A dialética não, ela serve para você pegar os discursos e separar dos discursos as verdades eternas. Então, por isso que as duas são irmãs. Quando Aristóteles diz que a verdade retórica e a dialética são irmãs, ele não fala irmãs, é isso que significa. Cuidam das mesmas coisas, quase todo mundo usa, é outra face da dialética. Todo mundo ali estão mexendo nisso aí. Elas cuidam de separar as verdades dos discursos que não de fato estão apegados a essas verdades. Então você vai pegar lá a retórica, você pega lá, por exemplo, quando o Vinícius de Moraes vai ter um poema dele que ele fala Senhor, tem de piedade de quem andava de bonde, e parará. E você fala assim, cara, por que ele está falando isso? Por que ele falou Senhor, tem de piedade? Sabe? Aí fala, porque ele quer retratar, tipo, do bonde, porque ele quer retratar a vida de alguém cotidiano. Esse é o melhor jeito de dizer? Você fala assim, cara, parece que não. Parece que não. Se você for pegar aí e colocar, por exemplo, uma oração de um santo, chega lá e coloca
Nossa Senhora mesmo, quando coloca rogai por nós pecadores, eu acho que é uma expressão mais exata. Por exemplo, desse sentido do fraco que está rezando. O homem moderno poderia repetir o Ave Maria e conseguir essa expressão exata. E o Vinícius de Moraes está falando de algo parecido, mas o que ele está fazendo? Só quer mover você, quer te mover sentimentalmente. É legal de escutar. Nesse sentido, até o Fernando Pessoa quer te mover sentimentalmente. Você coloca lá o Tabacaria, que ele começa, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Você fala assim, primeiro, Fernando Pessoa está falando de sentimento banal. Ele não está falando de algo maior. Ou seja, a poesia dele já fala de algo mais baixo. E também tem essa distinção. Porque falar por exemplo, do amor divino é muito mais difícil do que falar do sentimento de revolta de um jovem. Muito mais difícil. Vocês podem tentar. Você vai falar assim, todo mundo sabe como é que é, na verdade. Um sentimento de revolta de um jovem. Você vai olhar o amor divino. Você pega lá. Pergunta para alguém. O que é o amor divino? Como que a gente sabe o que é amor divino? Ele vai falar. É porque Deus é bom, né? Deus fez a gente, ele é muito legal e tá lá na Bíblia. Tá na Bíblia. É isso aí. Porque Deus me mostrou um negócio lá. Eu fiquei muito feliz quando eu estava na igreja e falei, Deus, me dá uma visão. Chegou um mendigo e me falou, me deu uma esmola aí que eu vou voltar para a igreja. Ele deu a esmola. Ele fala, essa é a expressão do amor divino. O amor divino se resume a isso. Entendendo? E não é. Por exemplo, o amor divino, Deus te sustenta no ser. Entendendo? O ser está te sustentando a todo momento. Você poderia desaparecer agora. Não está lá, não. O ser está lá te sustentando. Por exemplo, a sua criação não era necessária também. Ela era contingente. Alguém te criou por um motivo. Expressar isso é muito mais difícil. Já acaba que tem essa parte da poética. Mas o Fernando Pessoa vai lá. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Você olha, você tenta puxar a experiência do Pessoa. Vamos lá. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Você vê lá. Isso parece ser o quê? O que é isso, de fato? O cara que tá na vida, assim, ele fala assim, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para... Tipo, eu tô muito triste, eu não consigo fazer nada, mas eu sonho, eu penso em ser incrível. Eu acho que eu merecia ser mais. Até lembro um pouco do Raskolnikov. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. É bonito de se falar, é uma expressão boa. É uma expressão que poderia estar na prosa. Mas, assim, não é a expressão que você fala assim, cara, não dá para falar de outro jeito. E nesse sentido, até o Pessoa não é poeta. Vai falar assim, e a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Você tem todos os sonhos do mundo, de fato. O que ele quer dizer com isso? Ele está sendo hiperbólico. Por que ele está sendo hiperbólico? Você tem que se perguntar isso quando você está lendo um texto. O cara está usando hiperbolismo aqui. Por que ele está sendo hiperbólico? Para causar um efeito em mim, para me mover. Ele está sendo hiperbólico para me mover. Quando um político fala assim, o povo está do meu lado. O que ele quer dizer com o povo? O que ele quer falar com o povo? Ele quer dizer, povo, é todo o povo brasileiro? Porque é isso que ele pensa que ele está dizendo. Ele está falando, o povo está comigo, o povo brasileiro, cara. Não é. O povo é os seguidores dele. Mas se ele falasse assim, meus seguidores estão comigo. Por que ele usa povo? Para mover os outros. Que serve para mover. Então, é essa a principal distinção de retórica e poética. Você vê lá, quando o Vinícius de Moraes fala, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, quem é essa menina que vem e que passa? Você vê assim, tipo, cara, uma mulher, você vê uma mulher, você imagina, que coisa mais linda, você fala assim, porra,
mas cheia de graça. Quem é essa menina que vem que passa? Fala assim, essa menina, primeiro, o cara vai expressar uma menina com graça, mas cheia de graça. Você imagina uma menina, quem é essa menina que vem que passa? Uma menina graciosa. Você pega assim, uma mulher assim, graciosa. Você fala, qual que é a extensão de graça? Porque ele falou cheia de graça. Você pega assim, uma menina passando na rua, de Ipanema, você fala assim, e ela tá cheia de graça. E ela anda e você fala, nossa, que graciosa. Você acha que é isso? Essa é a expressão correta? Não é. Não é a expressão correta. Tá entendendo? Muita coisa é retórica. Muita coisa de poeta famoso. O Manuel Bandeira mesmo tem um poema que chama Os Cavalinhos Correndo e Nós Cavalões Comendo. Rondó dos Cavalinhos. Ó. Ele fala, os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Sua beleza esmeralda me enlouquecendo. Alguma coisa assim. Aí você vê lá, o que é os cavalinhos? Tem uma análise eu acho que José Guilherme Melchior, sobre esse poema, e ele fala, não, os cavalinhos são a juventude, e aí eles estão lá brincando, e os cavalões são a velhice, não sei o que lá. E o Manuel Bandeira depois falou o que ele queria dizer com esse poema, e ele falou, na verdade, eu estava em um jockey club de cavalos, estava apostando lá, e quis representar os cavalinhos. Os cavalinhos são o jockey club. O jockey club correndo, os cavalinhos correndo. E os cavalões são os apostadores. Você vê, dá para entender isso? Dá para você chegar nisso aí? Eu não consigo. Eu não consigo chegar nisso que o cara está dizendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Sua beleza esmeralda me enlouquecendo. Eu vou até colocar aqui, ó, Rondó. Tá. Os cavalinhos, espera aqui. Rondó dos cavalinhos. Olha pra você ver. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Tua beleza esmeralda acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O sol tão claro lá fora e em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Afonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro esmeralda e em minha alma anoitecendo. Vocês pegam isso aí, tenta tirar um jockey club daí. O cara quis dizer um jockey club. Esse fato que acontece, na verdade, o Platão fala sobre ele no diálogo socrático. Não lembro bem qual, mas o Sócrates fala com um sujeito, que eu também não lembro. Ele diz que os poetas, a poesia deles é melhor entendida pelo povo do que pelos próprios escritores. E o que o Sócrates quer dizer com isso? Ele quer dizer que o povo, tira consequências melhores da poesia do que a intenção do próprio poeta. Ele está dizendo isso desses tipos de poeta. Ele está falando isso dos poetas menores. E o que são esses poetas menores? São essas pessoas que dizem bem, que criam uma língua popular, mas que não conseguem a expressão exata da coisa. O Manuel Bandeira não é um poeta menor, ele tem poemas bons. Mas esse, por exemplo, é um poema que não é bom. Porque o poeta não conseguiu, de fato, expressar aquilo que ele queria. Essa é a diferença maior que você vai ver entre o Camões, você vai ver lá entre o Camões e os poetas mais novos, ou Shakespeare e os poetas mais novos. E é nesse sentido que os poetas são enquadrados. Por isso que os antigos tinham essa ordem, falavam, não, Camões é um gênio. De fato é um gênio. Em um poema o cara conseguiu expressar o que é o amor. No outro poema ele vai expressar o que é o amor no sentido de Platão. No outro poema ele vai falar sobre as formas eternas.
Aí depois o Camões vai lá, cria o Lusíadas, que ele enfrenta no poema, ele no início, na quarta estrofe do poema, ele desafia o Homero e o Virgílio. Você vê assim, você fala, caramba. Tipo assim, e o cara conseguiu. O cara conseguiu fazer poesia desse nível. Ele conseguiu expressar da melhor forma. E aí, a gente vem pro problema que é o seguinte. Por que a gente não aprendeu isso? Por que ninguém nunca falou isso pra gente? E acontece que é porque nós não lemos como os antigos liam. O que um cara antigamente pegava para ler um livro? Ele pegava um poema, ele chegava lá, beleza, vou ler um poema. Vou colocar o poema em prosa, porque se ele tivesse sido escrito em prosa, vou ver como que ele seria. Ele coloca lá o poema só em prosa, esquece a métrica, esquece que o poema tem verso. Depois que ele analisa ali o poema, ele fala assim, agora eu sei o sentido do poema que é o sentido mais o sentido primário do poema. Se o poema quisesse dizer literalmente o que ele está dizendo, beleza, agora eu vou analisar o poema de outro modo, eu vou colocar ele em versos aqui, eu vou analisar os versos. Por que tal palavra está aqui, por que tal palavra está aqui? Por que o autor ele utilizou essa inversão? Por que ele não escreveu amor que o gesto humano não me escreve? Ele colocou que o gesto humano não me escreve o amor. Ou colocou outra coisa, paixão. Por que ele colocou amor e não colocou paixão? Por que ele colocou amor e não colocou, sei lá, gestos de vontade mesmo, igual eu falei? Por que ele disse amor? Aí o cara, beleza. É por isso, por aquilo. E o que o cara vai perceber? Vai perceber uma pluralidade de significados que provém de um significado maior. E por que tem uma pluralidade de significados? Porque o poema bem feito é um símbolo. E um símbolo tem vários significantes. Um símbolo significa várias coisas. Você pode tirar várias coisas de lá. Então, por exemplo, você olha para a cruz. Você pode tirar da cruz o quê? Sofrimento. Você pode olhar do aspecto astrológico. Você pode tirar da cruz tempo e espaço. O que mais que você pode tirar da cruz? Você pode lembrar da cruz pelo sacrifício de Jesus Cristo. O que mais você pode olhar da cruz e lembrar? Você pode olhar para a cruz e lembrar as circunstâncias. Você pode tirar tudo isso da cruz. Tudo isso significa cruz. Estrela também. Estrela pode significar o homem, a estrela de 5 pontas. Estrela pode significar forma, no sentido aristotélico, da categoria. Estrela pode significar anjo. Estrela pode significar os 4 elementos e o éter. Ou seja, um símbolo tem uma pluralidade de significados. Uma pluralidade de significantes, né? Muitas coisas significam aquilo. E aí você vai ver que o poema do Camões tem isso. Você pode tirar, por exemplo, o amor nesse sentido pequeno. Mas, por exemplo, você pode tirar também o amor no sentido, mais ou menos, da mãe. Você pode ver ali o que é um amor de mãe. Pegar as vários sentidos do amor. Você pode tirar ali do poema do Camões. Antigamente o pessoal fazia isso. E por que hoje a gente não faz isso? Porque a gente está acostumado com leitura rápida. E por isso que a prosa é bem mais utilizada do que a poesia. Você coloca ali o Machado de Assis. Você vai ler, bem feito, muito bem feito. Mas o Machado de Assis não é poeta. Ou seja, o Machado de Assis não tem aquela coisa da definição melhor do mundo. Aí, ó, ele está mostrando Memórias Póstumas, eu acho. O menino aí, o Leonardo. O Camões, ele tem o Machado de Assis, ele
É bom de ler, você vai aprender muita coisa do imaginário, você vai aumentar seu imaginário, vai entender um símbolo ali, em certa maneira também é um símbolo, só que o símbolo é o livro inteiro, o do Machado. Você vai perceber o quê? Que é bem feito, mas o Machado poderia ter escrito de outra forma. Isso depende do quê? Do estilo dele, do gosto dele. Ele escreveu muito bem, tá muito exato. Mas assim, o Machado, você acha que o Machado queria o quê? Retratar aquela sociedade, retratar aqueles personagens, concretizar o Brasil, ou ele queria, por exemplo, dizer algo indizível, dizer algo inefável? Esse que é o trabalho da poesia. Aí acontece o quê? Para você chegar nesse grau mais alto, você tem que passar por etapas. E é outro problema que a gente, por isso que a gente não consegue ler. Porque a gente vai ler alguma coisa, a gente pega o seu sentido mais grosso, a gente chega assim, o que o livro do Machado quis dizer? A gente pega o sentido geral do livro do Machado. Só que o que cada parte do livro do Machado quis dizer? Geralmente a pessoa não faz isso. Aí depois o cara fala assim, e se eu pudesse fazer um resumo do livro do Machado e transcrever ele por um jeito que todo mundo entendesse? A pessoa também não faz isso. Depois, eu vou analisar palavra por palavra do livro do Machado e vou ver assim, por que ele utilizou essa palavra? Por que ele não utilizou outra? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você nunca vai ver ninguém lendo assim. Só pode que o Olavo lê assim. E tem aula do Koff que ele até fala, por que é isso? Por que é aquilo? Rafael Falcon lê assim. Eu acho que só. Acho que eu não conheço mais ninguém que lê. Ou é Gugu. Acho que o Gugu lê assim também. E aí, antigamente, você percebe o seguinte, o que antigamente o pessoal ensinava primeiro? O pessoal pegava criança, tem um livro da história de educação do Trivium mesmo. Mas aí entra um pedaço da educação de Roma. E como que o pessoal educava os meninos? Pegava um menino de 8 anos, colocava ele para decorar gramática. Até os 10, 200 páginas. Um livro de gramática que chamava Ars Minor, do Hélio Donato. Um gramático romano, antigo, dos anos 300, século IV. 360, eu acho. E aí, esse livro tem 200 páginas. Você colocava o moleque para decorar 200 páginas de livro e poesia grega. O moleque romano decora poesia grega. O moleque, com 10 anos, estava com a gramática decorada. Moleque com 10 anos, você chegava no moleque assim, o que é objeto direto, moleque? É isso. O que é substantivo? É isso. O que é adjetivo? Isso. Você fala, caramba! Chega num professor da faculdade, pergunta assim, pra você ver se ele responde os conceitos certinho, assim. O moleque fazia isso com 10 anos. E decorava poesia. E aí, adivinha o primeiro sentido da linguagem. Primeiro, por que o pessoal decorava poesia de outra língua? E por que o pessoal decorava gramática? Sem ler. Esse pessoal não estava fazendo análise poética. Eles não estavam fazendo isso que eu falei, que eu fiz aqui agora. Os moleques não faziam isso. Os moleques chegavam lá e decoravam só. E decorava poesia e gramática. Acontece o seguinte. Porque aí quando ele conhecesse gramática, aí ele entendia, né? Oi? Porque aí quando ele ia conhecer a gramática, ele entendia a poesia. Não. Não. O moleque decorava gramática simplesmente para saber as regras. Só para saber as regras da língua. Só isso mesmo. Sem entender e usar a regra da língua na leitura. Porque aí depois o professor ia explicar, mas aí o moleque tava com tudo decorado. Ele ia familiarizando os sistemas de linguagem, né? Ele ia vendo os estilos.
Aí, quando alguém perguntava alguma coisa, ele já sabia que determinado sistema usava determinada gramática. Sim, mas eu vou explicar outra coisa aqui para você ver. Por que vocês acham que no curso de inglês eles falam que ensinar gramática não serve? O que serve é decorar. Tá entendendo? Uhum. Você vai em qualquer cursinho de inglês, o pessoal fala assim, cara, eu não vou te passar gramática, por quê? Porque ninguém aprende. Antigamente as pessoas estudavam língua por gramática. Não, Acontece hoje que é o eles... seguinte. Oh, perdão, pode continuar aí. Beleza. Acontece que é o seguinte, uma criança, ela não consegue olhar racionalmente um objeto. Ela não vai olhar o texto racionalmente. Ela não vai analisar o texto assim, cara, isso aqui é substantivo por causa disso, 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 disso. Cara, isso aqui é substantivo porque, olha, substantivo precisa de número, substantivo precisa de gênero, substantivo precisa de grau, substantivo significa coisa também. Posso substituir por coisa. Mais ou menos substância. Adjetivo, porque adjetivo serve qualitativamente para identificar um sujeito, tanto em grau comparativo, tanto em aumentativo, tanto em diminutivo. Você fala, caramba. Não. Uma criança não vai fazer uma análise, ele vai olhar esse adjetivo. Ah, esse adjetivo aqui é comparativo. Não, esse adjetivo não é comparativo. Uma criança não vai fazer isso. Então, como que você coloca isso na cabeça da criança? Você vai do jeito mais difícil, do jeito de decorar. Você coloca a criança para decorar gramática. Você coloca a criança ali para decorar gramática todo dia. Quando isso gruda na cabeça da pessoa, ela tem um conhecimento para assimilar os outros conhecimentos. Então, aí, ele vê ali outra língua, funciona do mesmo jeito. Mas a criança, no caso, precisa decorar essas regras, porque se você for ensinar essas regras para a criança, ela não aprende, que ela não é racional. Você fala, olha, aqui, objeto direto é causa. Você entende que toda causa tem um efeito? Você entende isso? Tipo, a criança não vai entender isso. E é essa a explicação de objeto direto. Aí a criança decorava. Aí para isso, ela decorava para poder, porque não dá para ensinar de outra forma. Não dá para ensinar de outra forma. Se ensinar gramática, se um cara decorar, não dá. O cara precisa decorar. Assim, a maioria das pessoas, se o cara for um sujeito muito excepcional, ele não consegue. Tipo os santos, que eram analfabetos, tem santos que eram analfabetos, mas que conseguiam, tipo, a Joana d'Arc, ela conseguia debater com o pessoal tudo lá da época. Você fala assim, é um negócio incrível. Um negócio assim, incrível. Você vê lá, a menina analfabeta conseguia debater com o pessoal. É um sujeito excepcional, porque ela entendia os argumentos, usava as técnicas dialéticas. Ou seja, é além da gramática. Mas, aí você coloca aí pega um tiozinho, por exemplo, outro analfabeto, pega um tiozinho do seu bar que tá lá bebendo uma pinga e fala, olha, esse cara aqui me deu um argumento, me ajuda aqui. O cara vai te mandar se ferrar, fala, deixa eu tomar minha cerveja, vai te me encher o saco, isso aí eu não quero nem saber. E se ele tentar fazer, não vai conseguir fazer. E aí, é para isso, é o jeito que ensina. A parte de decorar poema, ela servia para uma coisa. Quando você tem acesso a outra língua, você consegue diferenciar coisas que só a sua língua pode dizer. E aí os moleques decoravam na época a tradução e o poema. Eles não sabiam traduzir. Mas eles percebiam. O professor explicava ali, tal, o moleque mais ou menos. E mais para frente ele entendia isso. Mas ele tinha todos esses poemas decorados. E o segundo motivo é que ele tinha uma coisa chamada memória ativa. E essa memória ativa, ela é a memória que só o ser humano tem, o animal não tem. Que é poder puxar uma memória sem referente na realidade. Por exemplo, o animal vê um dono. O animal vê o dono, ele lembra do dono, ele fica feliz. O dono brinca com o animal, ele fica feliz.
Agora você vê um animal lá que está na rua, andando normal, e ele começa a lembrar de um momento feliz com o dono e começa a ficar feliz do nada. Não, um animal não vai fazer um negócio desse. Agora, o ser humano, ele está lá na casa dele fazendo outra coisa, ele lembra de um momento com a namorada e fica, caramba, minha namorada é incrível. Ou seja, o ser humano consegue puxar uma memória sem referente. E aí, a poesia antiga, os antigos, esse pessoal acreditava que a poesia, ela exercitava essa memória ativa. Você conseguia melhorar a memória. Você ficava com uma memória muito boa. Então, tinha esse treino de memória. Cara, poxa, começava ali, papapá, e de repente estava sabendo um monte de coisa. E aí, o pessoal ensinava essas duas coisas. Estava lá ensinando essas duas coisas para a criança. A criança chegava aos 10 anos e aí que eles iam fazer análise de texto. Aí, o moleque já estudando a outra língua também, ele estudava coisa em grego e traduzia para o latim e ficava nessa coisa. Minha esposa está batendo um suco ali. Só um instante. Já deu certo aí, amor? Ah, já terminou. Mano, isso aí é barulho de casamento. Relaxa. Isso aí que é a vida, tá entendendo? Eu que pedi o suco. Aí... deixa eu lembrar aqui onde a gente estava. O moleque chegava e começava a traduzir as coisas das duas línguas. Porque os antigos achavam que você só conseguia perceber a sua gramática, de fato, quando você estudasse outra língua. Que você conseguia captar a diferenciação das coisas. E como o moleque tinha toda a gramática decorada, quando o professor falava, vamos fazer análise de substantivo, o moleque falava, isso aqui enquadra nesse conceito. Isso aqui enquadra nisso. E como o moleque tinha uma memória muito bem treinada, ele decorava tudo muito rápido, aprendia tudo muito rápido. Também não tinha papel na época, né? Não tinha papel. Tinha, mas livro assim não era igual hoje. Então, é normal o pessoal decorar mais do que nós. E isso aconteceu o quê? Se repetiu também na educação da igreja. Por que o pessoal estudava latim? Justamente por isso. O pessoal estudava latim para quê? Para poder... O cara era italiano. Ele ia lá estudar latim. Ele pegava... então é assim que a língua funciona. E ele traduzia para o italiano. Depois voltava para o latim. Traduzia para o italiano. Aprendia a gramática latina. Trazia para o italiano. Então, o que acontece com as nossas línguas neolatinas? Todas elas são fundamentadas no latim. Não tem fundamento no português. Chega assim, objeto direto. Por que o objeto direto é objeto direto? Ninguém sabe. Por que chama objeto direto? O cara, porque não tem preposição. Você fala assim, olha, você já ouviu falar de sujeito acusativo? Tem preposição. Tem preposição. Quando você fala assim, João ama Ana, por exemplo. Não dá para você saber quem ama, se é João ou se é Ana. Não dá para saber João, a Ana ama, ou se dá para saber João, se o João mesmo que ama a Ana. E essa diferenciação acontece pela a utilização da preposição a, mesmo não sendo objeto direto. Mesmo sendo objeto direto, quer dizer. Então você fala, João ama a Ana. E, por exemplo, no português está assim. É um erro. Quebrou a definição de objeto direto. Você vai lá para o latim, cara, não tem essas coisas no latim. Não tem essas coisas no latim. Você vai lá, o que é objeto direto? No latim nem existe. No latim chama acusativo. E vem de causa. Ou seja, objeto direto em português significa aquilo que é causado. Aí, se fosse em latim, seria... por exemplo, quem que é o sujeito em latim? Nominativo. Por que nominativo? É o nome daquele que faz. Praticamente isso.
Quem causa? Vem de nome, né? Mesmo. Nome daquele que faz. E você vê lá, genitivo, em latim, vem de Gênesis. E toda vez que você coloca uma palavra, nesse caso latino, ela significa que aquela palavra provém daquele lugar. Ou seja, vem de lá. A gênese daquela palavra é do outro lugar. Ou seja, no latim tem um fundamento ontológico da gramática. No grego também tem. Mas você vê assim, o português é sustentado ali. Aí acontece que quando o pessoal para de estudar latim, o pessoal começa a escrever muito mal. Que eles não pegam onde está o fundamento da língua. O cara não consegue perceber por que é assim. Se o cara não faz essa pergunta nem em gramática, o cara não vai fazer essa pergunta no poema. E aí, toda a educação era feita para isso. O sujeito pegava, decorava, criava essa memória ativa, estudava outra língua para poder comparar as gramáticas, e assim ele aprendia a gramática dele e a da outra língua, e decorava toda a gramática, sabendo de cor, para quando o professor ensinasse, o cara já puxava todos os conceitos. E por que isso serve também? Tem outro motivo para que isso serve. Porque quando você vai fazer uma análise morfológica da língua, você precisa de ter todos os conceitos. Você vai olhar ali, ó. Quando alguém te perguntar assim, ó. Eles atacaram o gato. Aí você fala, por que o sujeito é eles e não um gato? Me prove. O que uma pessoa normal vai falar? Porque é assim. Porque é assim. Tipo, o cara não vai dar uma explicação lógica. Fala, cara, é assim, sempre foi assim. E você acha que as línguas não foram fundadas assim? As línguas têm um sentido racional por trás delas. O sujeito poderia falar, porque atacaram tá no plural de terceira pessoa. E o gato tá no singular de terceira pessoa. E o verbo precisa concordar com o seu sujeito. O cara deu uma explicação lógica. Na nossa língua precisa ser assim. O cara deu uma explicação lógica de por que o texto tem que ser escrito daquela forma. Ninguém faz isso. E aí você precisa ter a gramática decorada, porque você precisa saber essas regras. Ah, o verbo concorda com o sujeito. Em número e em gênero. Peraí, foi mal. Número e pessoa. Número e gênero não. Confundi. Número e pessoa. O verbo tem que estar no singular ou no plural, ou ele concorda com eu, tu, ele, nós, vós e ele. Ô Samuel. Oi. É por isso que o Trivium, ele é composto por lógica, retórica... Gramática primeiro. Gramática, retórica e lógica. Por isso. Começava na gramática. Ok. O pessoal já estudava o latim na época. O Trivium vem daí. Inclusive, gramática. Trivium e quadrivium, eles formam 7 coisas, né? E essas artes eram representadas também pelos planetas astrológicos. A Lua, tem uma ordem de planeta astrológico. Começa pela Lua e vai até Saturno. No caso, gramática seria, como a primeira é a Lua. Por que a Lua? Porque todo objeto que você vai olhar tem duas coisas. Você olha para o seu computador, para o seu celular. Você vai observar duas coisas no objeto. Você vai inteligir alguma coisa no objeto, você vai inteligir alguma coisa do objeto, mas você não intelige, você não aprende todo o objeto, você não entende tudo dele. Você só entende uma parte dele. Quando você olha, por exemplo, o seu computador, você percebe a forma, a matéria dele, tudo isso você percebe. Mas você não percebe todo o seu computador analogado com todas aquelas coisas. Ou seja, tem o que você intelige, o que você percebeu que está na sua cabeça e aquilo que é o computador de fato.
Você não pega o computador e ele some e entra na sua cabeça. Eu espero que ninguém ache isso. Aqui. O computador tá lá mesmo. Ou seja, tem o significante e o significado. Aquele que significa e aquele que é significado. Na gramática, tem esses dois fatores também. Na gramática tem, por exemplo, quando você fala bola, tem o som bola e tem a ideia bola. A gramática reflete esse aspecto do real. E por isso que a gramática era representada pela lua, porque a lua reflete o sol. Então, o pessoal falava assim, se o cara não sabe fazer isso aqui nem com a gramática, que é fácil, que é claro, imagina se o cara for fazer isso aqui com filosofia, ele vai ficar louco. É muito melhor a gente ensinar gramática pro sujeito. Eles iam lá ensinar gramática. Então, o que acontece? O sujeito não consegue ler hoje no Brasil. Você fala assim, como que eu faço para aprender a ler? Bom, tem o professor Rafael Falcon, que é um professor de latim, ele tem um esquema que ele dá, que está inclusive no curso de analfabetismo funcional, os graus de letramento. Eu acho que o curso está uns R$400, alguma coisa assim. E aí ele define lá 5 graus do letramento. Ele fala o que é o analfabetismo funcional. Bom, primeira coisa é que analfabetismo funcional é utilizado como figura de linguagem. Que analfabeto é aquele que não consegue perceber as letras. Né? O sujeito que é alfabeto, o sujeito que fala V escrito um B e um O e junta e fala bó, esse sujeito já é alfabetizado no sentido mesmo da alfabetização, literal da alfabetização. O sujeito alfabetizado é aquele que sabe juntar essas palavras. Ele sabe juntar as palavras do alfabeto. Então a gente chega, bola. Esse sujeito é alfabetizado. Ele lê. Você escreveu B-O-L-A e ele falou bola, cara, está alfabetizado. É por isso que a educação toda diz que as pessoas estão alfabetizadas e não admite que as pessoas são analfabetas funcional. Porque para eles isso é ser alfabetizado. Para eles, você olhar vende-se e ler e falar vende-se, você olha uma plaquinha, você é alfabetizado, cara. Você já está assim, top. Isso é alfabetizado. Cumprimos nossa missão. Tá completa. Tá beleza. E já aí, pode dar aula na universidade. Sim. O cara tá tranquilo ali. O cara já é um cidadão, entendeu? Mas os professores da universidade, muitos deles são assim, não dessa forma esdrúxula, né? Mas, assim, muitos deles entendem o sentido literal quando, na verdade, a linguagem pode ser até poética, eles não conseguem definir. A linguagem pode ser uma figura de linguagem. Márcia Tiburi é dessas, viu? Quando o Olavo manda as pessoas tomar no cu, quando o Olavo fala, vai tomar no cu, as pessoas, elas captam pelo sentido geral. Elas falam, nossa, meu Deus, ele tá xingando. Pois é. Elas não pensam assim, cara, ele tá xingando um homicida. Ele tá xingando o Lula que financiou o Foro de São Paulo. Pois é, tá louco. Eles não veem. O cara é um filho da puta de verdade. Não, eles acham que roubar não mata ninguém, né? Tipo, roubou dinheiro, se você chegar no Hitler e falar pro Hitler, seu filho da puta, seu desgraçado, você acha que tá errado? Não tá, né, velho? Fudeu com a galera. O Hitler chega assim, o Hitler chega em você e fala aqui, toma um leite com chocolate, a gente vai criar um governo, a gente vai ajudar todo mundo. Aí você chega no Hitler e fala, vai tomar no seu cu. Eu não fala comigo, seu bosta. As pessoas, não, você não pode xingar. O cara é um desgraçado mesmo, mas não pode xingar ele de desgraçado. Isso é feio, porque é um palavrão. Palavrão não se fala. Esse é o conceito de palavrão dele. Aí chega lá,
o cara trai a esposa e fala, esse cara é um filho da puta. Por que acontece isso? Eu vou explicar mais pra frente. Porque está dentro dos graus do letramento. Os graus de letramento são 5, que o professor Rafael Falcão não utiliza como uma denominação assim, final, não é a conclusão final, porque dava para dividir em menores, dava para dividir até 10, 12, sei lá. Mas ele coloca essas definições para poder mostrar onde que você tá, para você saber o que você tem que aprender para passar para o próximo nível. E esses 5 níveis são o analfabeto, passivo, o grau de letramento é o passivo, bruto e incompleto. O que é o primeiro, nível mais baixo? Onde a maioria dos brasileiros estão. O que é o analfabeto bruto incompleto? É o cara que não sabe nada de gramática. O cara só sabe juntar B-O-L-A. E aí ele não sabe ler direito, ele às vezes, se você colocar ele para ler um livro, ele não entende. Se você colocar um texto ali, ele fala, o que é isso? Não, escreve tudo errado. Aquele cara que escreve eles vai para casa, tipo coisa assim, ou pra mesmo. O cara escreve tudo errado, não consegue ler, não consegue entender. O cara que você coloca, sei lá, Nelson Rodrigues, pro cara ler, o cara fala, não, isso aqui é muito difícil, cara. Não consigo entender nada. É o cara que não consegue captar a ideia geral da coisa. Você coloca lá, Machado de Assis, ele não consegue falar do que o livro fala. Você chega no sujeito e fala, do que esse livro fala? Ele fala, não sei, não entendi. Isso acontece justamente porque o sujeito não tem consciência nenhuma de língua. Ele não foi alfabetizado nem no nível que nós, que frequentamos a escola, sei lá, até o ensino médio, fomos. E mesmo alguns que frequentam o ensino médio não são, o que é incrível. Tem aluno do ensino médio que o cara não entende. O cara chega lá, o cara termina o ensino médio, o cara tá com 16 anos de idade, estudou 12 anos de português, você coloca lá um conto para ele ler e fala, de que esse conto fala? Ele fala, cara, é muito complexo para mim. Isso é muito complexo. Segundo nível, eu acho que é o que quase todos estão no sentido, quase todas as pessoas que estudam alguma coisa, que é o analfabeto bruto completo. O passivo bruto completo, quer dizer. O que seria... Eu vou explicar o porquê passivo. Passivo significa aquele que é afetado, né? E quando você lê, você que é o afetado. Ativo seria aquele que escreve. Passivo seria aquele que recebe. E por isso que se chama passivo nas denominações da língua. Como você vê aí, o sujeito passivo bruto completo, o que ele sabe? Ele tem alguma noção de gramática. Tem alguma noção do que são as pessoas verbais. Tem alguma noção do que é o verbo. Sabe identificar ali mais ou menos. Sabe identificar o que é objeto direto e o que é indireto. Mas quando você coloca ele para ler uma oração que está invertida, você coloca o sujeito para ler uma oração que está não em ordem direta. Você coloca, por exemplo, o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Você fala para o sujeito, fala para o cara, quem que é o sujeito dessa oração? Quem que ouviu? E o cara vai falar, não sei, ou vai ficar com dúvida. É as margens plácidas que ouviram. Que elas concordam com o verbo em tempo e em pessoa, em número e em pessoa. Você coloca, por exemplo, isso o sujeito não vai conseguir entender.
Às vezes ele consegue entender, mas dá para perceber ali que o sujeito, por exemplo, em alguns textos ele entende, mas você colocar um Camões ali e falar, faz uma análise morfológica aqui e sintática. Fale para mim quem que é o sujeito dessas orações. E o cara não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. O que falta para esse sujeito, na verdade, é o que as criancinhas antigamente faziam. O primeiro sujeito, ele precisa decorar muita poesia, o primeiro, para poder pegar o quê? As formas gerais da língua. Ele poder entender, ele poder conseguir falar de o que as coisas falam em sentido geral. O passivo bruto completo só fala em sentido geral. Então, às vezes, ele ouve uma explicação do Olavo, por exemplo, no COF, e começa a achar que essa explicação é uma coisa e que ela não é. Que ele captou o sentido geral. Ele não consegue trazer aquilo em específico para um assunto específico. E esse sujeito, ele precisa de decorar gramática e decorar poesia também. Mas não no sentido para pegar a forma geral, mas para poder exercer a memória ativa. Se o sujeito decorar gramática, ele passa e faz isso, decorar poesia, ele passa por grau refinado. Ele consegue ler qualquer texto em sentido literal. Eu falo assim, qualquer texto eu também estou sendo hiperbólico. Tem uns textos do Camões que são muito difíceis de saber o sujeito mesmo. Tipo, tem 2 sujeitos lá com o mesmo tempo e com a mesma pessoa. E você tem que distinguir eles por contexto. E acontece que isso é válido. E aí você tem que ter um sentido, você conseguir diferir ali as coisas. Aí, esses textos não significam que o cara é bruto completo. Mas o cara vai ter uma ideia, ele vai explicar por que ele está com dúvida, o passivo refinado. Ele vai falar, olha, tem esses 2 sujeitos aqui, eles têm o mesmo tempo, eles têm a mesma pessoa, e eu não consigo identificar qual dos 2 que é. Então, assim, pelo menos aí o cara chegou. Ele deu uma prova lógica do por que uma palavra é assim. Ou seja, o passivo refinado já consegue explicar logicamente por que ele leu o texto daquela forma. O passivo bruto completo não lê. Se você chegar num passivo bruto completo, que a maioria das pessoas, igual eu falei, que estuda e falar, por que esse texto é assim? Por que esse sujeito é assim? Por que o predicado é esse? Por que o objeto direto é esse? Por que o indireto é esse? Você escrever um texto com regência verbal errado, falar, por que não é essa regência verbal? Por que essa preposição aqui não rege esse objeto? E o cara vai ter que saber explicar. Ele vai ter que saber explicar logicamente, para poder estar num grau acima de linguagem. Quando o cara faz isso, o que ele consegue fazer? Ele consegue ler um texto nas partes mais específicas dele e conseguir entender essas partes específicas. Então, ele só não capta o sentido geral. Ele capta as formas particulares daquele texto. Então, ele vai conseguir falar assim, essa aqui é a tese do Mário. Aí, vai falar, por exemplo, do Aristóteles, mas essa parte aqui em específica é onde o Aristóteles funda essa tese, e o outro não, o outro só vai falar da tese geral do Aristóteles. O passivo bruto completo pode fazer isso como? Ele pode copiar alguém. O passivo bruto completo pode copiar alguém, mesmo sem saber gramática e sem saber, sem ter exercido a memória ativa. Ele pode conseguir copiar alguém e dar a mesma explicação. Por quê? Porque, pelo mesmo motivo, agora eu vou voltar lá, pelo mesmo motivo que uma criança em inglês decora as coisas. Porque ele só pega o sentido geral. As pessoas colocam, não só as crianças, né? As pessoas educam em inglês hoje por decorar as palavras, porque uma pessoa não consegue captar o sentido específico das palavras. Então, por que as pessoas falam ler em inglês utilizando o dicionário não funciona? Porque as palavras se misturam e não sei o que lá. Não, cara. Na verdade, em inglês tem a ordem de
sujeito, verbo, objeto. Aí você olha lá, por exemplo, igual class. Class pode ser classe, pode ser classificar, né? Você fala assim, olha, se já tem um sujeito aqui, então class é verbo. Se essa palavra aqui só pode ser sujeito, se essa palavra é substantivo, o sujeito tem que ser ou pronome, ou substantivo, ou um adjetivo substantivado. Você fala, se essa palavra aqui é um substantivo, é um pronome, é um adjetivo substantivo, né? Substantivado. E aquela ali, ó, não é substantivo. Ela pode ser verbo, advérbio e tal. E não pode ser objeto. Você fala assim, por exemplo, não é substantivo, então não pode ser objeto também. Você vê a outra. Ah, essa daqui pode ser objeto. Ah, então essa aqui é o verbo, porque precisa de verbo para ligar as duas. Pronto. Gramaticalmente, você lê o texto em inglês. Eu leio só assim em inglês. Eu coloco lá a palavra no dicionário e vejo quais são as classes gramaticais que ela está. E aí vou fazendo esse jogo. Eu consigo ler por gramática em inglês. Então, como o cara não sabe ler em gramática em português, ele vai para o inglês, você vai colocar essas coisas para ele fazer, e ele não vai entender. Ele vai falar o que é objeto direto, que ele não sabe nem na língua dele. O que é sujeito? O que o verbo faz? Por que existe objeto direto e indireto? Eu não sei se no inglês tem direto e indireto. Eu acho que tem. Então, nesse sentido, aprender duas línguas gramaticalmente faz você perceber a diferença das duas línguas. E aí aumenta mais ainda a força de expressão na sua língua natal. Então, o sujeito que sabe muito bem português, vai estudar inglês, ele vai perceber, nossa, tem coisa que só expressada no português. Por exemplo, o latim, que eu estudo mais, né, do que o inglês. O latim não tem artigo. O artigo o, a, e uma. Não que a gente tem no português. Então, quando eles falam o gato comeu o rato, por exemplo. Eles não falam o gato comeu o rato. Eles falam gato comeu rato. E com o artigo você consegue especificar a coisa. É diferente você falar o gato comeu o rato de vez um gato comeu o rato. Quando você diz, por exemplo, o rato de vez um rato, o rato quer dizer um rato em específico. Samuel. Oi. Me parece que talvez a língua, nesse sentido, ele tenha se adaptado até como é que eu posso dizer? Até o empobrecimento intelectual da população. Sim. Com relação às posteridades, no caso, né? Porque você ter que explicar que comeu o rato é meio que, tipo assim, é algo pequeno. Dá na boquinha, saca, velho? Uhum. É algo muito pequeno. Então, assim, às vezes eu achava até o alemão, sabe, eu tava tentando aprender alemão, aí eu achava o alemão meio idiota. Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a perceber que talvez nem tanto. Dá pra ver bastante da característica do povo, daquele povo, né, do povo mais bárbaro, viking e tal, que é meio ignorante mesmo. Dá pra ver a brutalidade na expressão das palavras. Só que eles tratam a língua de maneira mais adulta do que até nós no português. E com o passar do tempo a gente tá fudendo até com o português. Tá ficando mais ridículo ainda. Olha pra você ver, a gente não tem tu e vós mais. A segunda pessoa da nossa língua morreu. Ninguém fala tu és bom. Ninguém conjuga o verbo mesmo. Certo. Eu só ou queria, vós sois. Vós sois bom. Falei mesmo para ver se tava correto mesmo essa percepção. É até um trabalho
de abstrair e perceber no ponto de vista do observador que realmente, sabe, tudo que vem da modernidade, tudo que vai sendo criado, realmente vai impactando psicologicamente na burrice humana. Ou seja, está sendo desconstruído o ser humano. Quando a gente vê, por exemplo, o estudo acadêmico, quando a gente pega, por exemplo, o Enem, cara, é decoreba. É decoreba. Não tem que o Enem é decoreba? De texto. Nesse mesmo sentido que eu falei. Os moleques não conseguem entender as partes específicas. Eles precisam decorar. Pois é, ridículo demais. Aí você vai ser tratado por um médico que está lá sistematicamente decorando as coisas e na hora de intuir como é, por exemplo, como é que o corpo ele vai responder a determinado medicamento ou então ele vai responder a determinada temperatura de alguma coisa que seja. Cara, eles não conseguem isso. Não, para você explicar para um sujeito desse, você tem que colocar num contexto que ele entenda. Você tem que se adaptar mais ainda, né? É o único jeito de mostrar para ele, de fazer ele entender. Você tem que colocar num contexto que ele entenda. Se você explicar de um modo geral, ele não capta. Então você teria que falar assim. Sim. Por exemplo, se você falar assim, os caras falam mesmo, pode crer. Você vê o nível da nossa linguagem ser animal. Pode crer. O que significa pode crer? Quer dizer, você pode acreditar. Uhum. Mas o cara não fala isso, pode crer. Não fala nesse sentido. Você fala, é nós, ele pode crer. Tipo, pode acreditar. Não, e isso algum dia... É nós. O que significa é nós? É você aderir, né? Alguma coisa. Por exemplo, é nós. Tipo, tamo junto. Em quê? Igual tamo junto. O que quer dizer tamo junto? Isso que eu falo, por exemplo... Fala, né? Eu não tô fora disso. Os mas você tem consciência disso. Por exemplo, eu acho que a maioria das pessoas, inclusive, está vendo, inclusive estão vendo isso, a gente tem consciência que isso é um colóquio, né? É uma coisa que não vai ficar através do tempo, mas se a gente perceber esse tipo de comportamento, pode ser que fique, pode ser que se incorpore à linguagem mesmo e ao idioma. A gramática em si, não a gramática em si, mas que realmente incorpore, empobreça mesmo o pensamento humano, o pensamento, ainda mais a nossa região, né? Não, você cara, vai em Portugal, não tem tantas isso coisas. empobrece o pensamento humano. Já empobreceu. Mais simples, né? Cara, ninguém conversa. Chega no sua tia e chega nela e começa a falar assim, ó, olha, porque eu acho que o Hitler foi um líder forte, ele conseguia convencer os seus soldados, ele era um homem de personalidade forte, ele movia as pessoas. Você falar isso, as pessoas ficam escandalizadas. Se o Bolsonaro falar isso, as pessoas ficam escandalizadas. E ele não tá mentindo. Você lembra do Enéas? Mover as pessoas. Ele não tá falando que o cara é bom. Eu lembro do Enéas. Eu me lembro do Enéas falar sobre a admiração que ele tinha como figuras de Fidel Castro, do próprio Hitler, mas eles não conseguem abstrair que, poxa, ele está demonstrando uma característica da personalidade da pessoa. Então, assim, eles levam para o sentido literal e o direito usa disso para condenar criminalmente, para penalizar criminalmente. Então, é muito perigoso mesmo, realmente. É perigoso, é igual eu te falando, porque isso pode causar um crime. Tipo assim, você cometeu um crime por algo que você não disse. Você não disse isso. Acontece que a maioria das pessoas não se comunicam. Não tem comunicação, cara. A comunicação sempre é básica, é sempre pegue uma vassoura para mim, pegue esse garfo para mim, faça comida hoje. Assim, é muito fácil. Assim, você não precisa de gramática. Assim, você não precisa nem de língua. Você pode chegar para sua mãe e apontar para a panela e fazer ela vai entender. Dizer e apontar para sua barriga e para sua boca. É um comportamento infantil, né? É um infantil, é um bicho. Um bicho pode fazer. O seu cachorro te pede comida, cara.
Seu De cachorro. uma maneira mais te pede amável comida. até, né? Ele chega em De uma maneira você. mais amável. Ele chega em você. Ele chega perto da latinha lá e. E você, ele tá com fome. Seu cachorro não vai falar de metafísica. Seu cachorro não vai falar alemão. O seu cachorro vai pedir comida. Tá entendendo? É triste mesmo. Mas ó, pra você ver, eu vou continuar a exposição aqui, porque eu vou expor os graus do letramento. Depois desse grau, que é o que todo mundo tá, eu creio que eu esteja no próximo desse. Estudei muito, mas pode ser que eu esteja até no analfabeto bruto completo. Tem muita gente inteligente que tá no bruto completo. Muita gente inteligente mesmo. Se eu não me engano, 8% do Brasil tá no nível incipiente, que é o nível, o terceiro nível do letramento, passivo incipiente. Por quê? Porque só 8% da população que sabe gramática. Só 8% da população que sabe esse quesito lógico da língua. A maioria da população não sabe. Então, tem gente na USP que sabe, o cara vai conseguir analisar, tem gente até na UFG aqui de Goiânia. Não é todo mundo, é a minoria, mas tem. Tem gente que consegue, sabe gramática. O cara sabe o que é um objeto direto, um indireto, o que é um complemento nominal. O cara sabe tudo. Sabe fazer isso. Tem essa memória ativa. E geralmente essas pessoas são taxadas na sociedade como gênios. Sim, o cara é muito inteligente, cara. O cara é muito inteligente. Por quê? Porque ele ouve uma coisa, ele decora e sabe utilizar para outras coisas. Ele ouve uma coisa importante e fala, vou decorar. Decorou. Consegue usar para outras coisas. Esse cara é igual... Esse analfabeto refinado, esse passivo refinado, ele consegue pegar um texto e ordenar ele em ordem e colocar ele em ordem direta. Então, você coloca lá, as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Ele queria fazer isso com o hino nacional. As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Ele consegue inverter as ordens. E não é um problema para ele. E ele consegue já ler romances e captar ideias pequenas do romance e a ideia geral do romance. Ou seja, no quesito do imaginário, ele não capta só a história do personagem principal relacionada com aqueles personagens maiores. Ele consegue captar as nuances daqueles personagens, as coisas mais pequenas. Ele consegue também fazer resumos, consegue diminuir sem perder muita coisa. Ou seja, é um sujeito, no mínimo, letrado. Consegue escrever em público, consegue corrigir. É um cara que já poderia trabalhar num jornal como... assim, escrevendo notícias que já aconteceram, não redator, né? Ele não escreveria reportagens, mas ele só retrataria as notícias. E antigamente era assim, o cara que não sabia escrever, o Olavo de Carvalho mesmo fala, quando ele trabalhava no jornal, o cara que não sabia escrever era chacota no jornal. Chacota. Agora pega um sujeito que não sabe escrever hoje, coloca ele na faculdade. Os caras nem colocam o título mais da matéria, coloca da redação. Da redação. Ou seja, ele ainda é chacota, só que eles adequaram essa chacota, porque estava vergonhosamente... Todo mundo passa essa vergonha já, todo mundo. Sim. Mas assim, como todo mundo que lê também, a maioria é ignorante, porque você lê Folha de São Paulo, você está se colocando numa posição muito perigosa, porque você está se colocando numa posição de realmente correr risco de ser enganado. Então, assim, os caras já colocam direto da redação lá para não ter que passar pelo crivo de alguma coisa mais inteligente que eles. O Haddad mesmo é bruto completo. Marcelo Haddad. É Fernando Haddad, né? Foi mal. Fernando Haddad. Mas não tem que ter... Não é obrigado a saber o nome desse lixo, não.
É, porque eu tinha um professor que chamava Marcelo Haddad, aí eu me lembrei dele. Fernando Haddad. E esse Fernando Haddad, por exemplo, ele erra objeto direto e objeto indireto. Ele falou, por exemplo, quando o cara escreve eu lhe amo é errado. Tem que falar eu o amo ou eu a amo, dependendo do gênero do objeto. Ele escreveu alguma coisa assim, que ele errou o lhe, ele trocou o lhe pelo ó. Trocou os pronomes oblíquos. O segundo, o penúltimo grau, né, o quarto grau, partindo do primeiro, chama... É aqui que separa os homens dos meninos na literatura. Eu ainda não estou lá, mas o sujeito que aprende latim, o sujeito que domina a língua latina, quando eu dominar o latim, provavelmente chegarei lá. É o sujeito que chama passivo refinado. Ou seja, o sujeito que refinou aquela pedra bruta. Incipiente é quase refinado, né? Aquele sujeito que já lapidou alguma coisa. O bruto incompleto seria assim: o cara nem retirou a pedra do local. O bruto completo seria, não, o cara é uma rocha bruta. O refinado, o que ele faz? O refinado consegue fazer já análises de poemas. O refinado consegue fazer análise de texto, consegue pegar sentidos simbólicos do texto, consegue perceber qual é a ideia geral do autor e quais são os sentidos menores, todos mesmo, não um sentido menor específico, se alguém mostrar para ele, tal, ele consegue perceber todos. E ele consegue fazer uma coisa que é, por exemplo, ele pega um poema do Camões e ele consegue colocar esse poema do Camões em explicar esse poema de um jeito que qualquer pessoa entenda, até um passivo bruto. Ele consegue transformar a linguagem. Então, esse sujeito, o passivo incipiente precisaria fazer o quê? Para poder chegar nesse grau. Ele precisaria aprender outra língua e comparar as gramáticas, né, para poder saber as distinções do que a gramática dele faz especificamente. Eu recomendo o latim. Eu não tentei com outra coisa. Com o latim, pelo menos, me traz muito conhecimento. Eu consigo fazer muita coisa com o latim. Eu não sei se o grego faz a mesma coisa. Eu não sei. Talvez o grego faça. Talvez o hebraico o hebraico, de certa forma, ele também alterna as ordens. Tem uma característica bem parecida com o latim. E, assim, obviamente que não igual, mas o inglês, às vezes, ele faz isso de maneira bem diferente e longa. O inglês... O hebraico, eu acho que é rico também nisso. Só que o hebraico tem uma questão. Talvez eleve o sujeito para o próximo grau de linguagem mesmo. Mas o sujeito que aprende hebraico, ele não pode trazer isso para o português. O sujeito que aprende latim, né? Ele aprende os fundamentos do português. Eu acho que por isso é mais válido estudar latim. Era por isso que o povo estudava latim também. Outra coisa é que o latim tem todas as obras, e já é uma coisa boa para estudar pelo latim mesmo, tem todas as obras da Igreja e da Idade Média. Ali estão tudo em latim. Ou seja, você pode ter acesso a muita coisa. Você pode... obras do Virgílio. Você pode ter acesso a obras do Horácio. Você pode ter acesso o Cícero, ao Quintus, irmão do Cícero, ao Quintiliano. No original, assim. Você está lendo os caras no original. Então, é bom aprender latim também por isso. O que acontece? O sujeito aprende outra língua e ele aprende as figuras de linguagem. Ele sabe as potências de linguagem. Então, ele sabe quando um sujeito está falando não no sentido literal, mas por que ele utilizou aquela figura de linguagem. Então, quando um sujeito fala assim, igual eu dei o exemplo lá, o povo está comigo. Por que ele utilizou povo? Por que ele não falou meus eleitores estão comigo? Ou quando o sujeito fala assim, eu sou o melhor do mundo, quando o Cristiano Ronaldo fala, por que ele usa? Por exemplo, o hiperbolismo, geralmente ele tem um sentido retórico.
utiliza o hiperbolismo, utiliza para o sentido retórico, né? Porque se ele invertesse, assim, seria mais sarcasmo, né? Se ele não quisesse dizer aquilo, seria sarcasmo e não hiperbolismo. Então, hiperbolismo aumenta mesmo a coisa. Quer dizer mais do que a coisa é. E não é sarcasmo. O último grau de linguagem é onde separa os homens dos grandes homens, assim, os poetas maiores, os verdadeiros intelectuais. É aí que separa um homem culto de um intelectual. O passivo culto faz o sujeito olhar a poesia, o texto, ele consegue ler as coisas não mais como ideias, mas como objetos da realidade. Ele consegue perceber sempre de que objeto aquilo está falando. O passivo culto conseguiria ler Camões e entender do que o Camões está falando, ler todos os textos gregos e entender do que ele estava falando. Ele só poderia não entender o texto, não por falta de artifícios de linguagem, mas ele não entenderia um texto por falta de conhecimento daquele assunto específico. O cara não sabe o que é dialética, e aí não dá para ele dialetizar. Ele fala assim, não dá para eu saber o que o Aristóteles está fazendo. Eu entendo o que ele fala, mas eu não sei a técnica. Aí ele sabe o que o Aristóteles faz, sabe o que o Aristóteles fala, em todos os sentidos, e olha aquilo como objeto da realidade. Antigamente, quase todo mundo era passivo culto. Quase todo mundo, na Idade Média que eu falo, né? Por quê? Porque o sujeito, para passar para o passivo culto, o cara tem que ler muita poesia clássica e olhar análises de texto sobre aquela poesia, as análises dos maiores, e tentar fazer a mesma coisa. Olhar, se fazer a pergunta, por que tal autor usou essa palavra e não outra? Uma leitura de passivo culto, eu já tentei fazer. Demora 3 horas num poema, mais ou menos assim. Para mim, né? Porque eu não sou muito bom. O Rafael Falcon fez essa leitura. Quem quiser, eu tenho ele lendo esses poemas. Quem quiser o curso, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, porque eu tenho só no Telegram. E eu tenho que mandar pelo Telegram. É um curso de leitura de poemas que o Rafael Falcon tem, que não está à venda. Nesse curso, o Rafael Falcon lê os poemas de um nível de passivo culto. Ele pega esse poema mesmo do Camões. O amor que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, de onde um puro cristal se derretia, por entre vivas rosas e alvané. Pega esse poema, e tem mais coisa no poema, né? São 4 estrofes de 4 versos as 2 primeiras, 3 versos as 2 últimas, ou seja, um soneto. E o Rafael Falcon, ele pega esse poema e demora 1h30 para poder fazer a análise dele, leitura dele. Nossa. 1h30. Não, mas é igual apreciar um bom vinho também, né? É igual apreciar um bom vinho. Tipo assim, tem todas as... o cara, ele tem que se dedicar realmente a entender a alma da pessoa que estava escrevendo, né? É porque antigamente o pessoal lia, não era para poder pegar uma coisa ali e tipo, ler rápido como se fosse um jornal. Não, aquilo ali era importante. Porque tinha pouco papel também. O cara não ia escrever qualquer coisa. Então o pessoal sintetizava muita coisa num parágrafo pequeno. E você tinha que meditar para poder saber. E isso que o passivo culto faz. Não, mas isso é grande. Aí, vou esperar você terminar e depois a gente... Beleza, aí depois eu vou abrir mesas conversas aqui depois. Beleza. Bom, tem uma coisa aqui que eu quero falar também, que é sobre a leitura, a técnica filosófica da leitura. Toda vez que você lê um texto de Aristóteles, você tem que fazer uma coisa. Por exemplo, Aristóteles começa o metafísica como com a frase: é natural no homem o desejo de aprender. Prova disso está nos sentidos, principalmente no da visão. Você tem que pegar assim, do que o Aristóteles está falando e tentar olhar na realidade isso. É natural mesmo o desejo de aprender? Você começa a olhar e você pensa:
Se ninguém... Será que as pessoas sempre querem aprender alguma coisa? Sempre quer ver a verdade, né? Eu falei, é natural o desejo da verdade, foi mal. Desejo da verdade. Você pega... Será que a pessoa não queria absorver nada da realidade? Não queria absorver verdade nenhuma? Tipo, se você chegasse a alguém e falar, cara, você não precisa perceber, você tem a oportunidade de não perceber mais nada. Você acha que alguém aceitaria? Nada, nada. Tá louco. Ou seja, todo mundo quer perceber alguma coisa. Nem que seja, por exemplo, mulher pelada. O cara fala, eu quero entrar no RedTube e ver mulher pelada. Ou seja, eu quero perceber as verdades. Então, quando Aristóteles fala de é natural no homem desejar de aprender, né, de ver a verdade, é isso que ele está falando. Aí ele fala, principalmente no sentido da visão, você fala, será que é mesmo? Por exemplo, você chega para um moleque punheteiro, ou qualquer moleque, né, e de 14 anos. Ô, cara, você que prefere ouvir mulher gemendo? Você prefere sentir a mulher até, ou você prefere ver a mulher? Acho que todo mundo prefere ver. Você falar assim, você prefere ouvir sua mãe feliz? Você prefere sentir sua mãe feliz? Ou você prefere ver sua mãe feliz? Algumas coisas as pessoas preferem, por exemplo, comer. A pessoa prefere conhecer a comida pelo paladar do que pela visão. Mas o Aristóteles falou só o sentido da visão. Ele falou, principalmente, a gente pode ver isso no sentido da visão. E é engraçado uma coisa também, por exemplo, quando alguém quer saber se algo aconteceu, a pessoa não fala assim, você ouviu, a pessoa fala, você viu. Ela não fala, você sentiu também. Fala, você viu. Se você chegar num juiz e falar assim, eu ouvi alguém atirando em alguém, e por isso que o cara é culpado. Não é tão válido quanto eu vi o cara atirando naquele cara. Ou seja, a visão ela tem um sentido mais próximo da realidade. É até por isso que a luz é sentido da inteligência. A visão é o sentido da inteligência, né? A luz ilumina a visão e a visão é o sentido da inteligência, porque a visão é o sentido que a gente utiliza para representar quando alguém conhece algo. Então, o Aristóteles está falando disso. Quando forem ler filosofia, sempre façam isso. Em todos os livros. Todos os livros. Nem que demore vários dias. Você chega ali, lê um parágrafo e fica meditando um dia inteiro sobre aquele parágrafo. Um dia inteiro. Você vai ver que você vai perceber muito mais coisa e você vai perceber de fato do que o autor está falando. Ou pelo menos próximo do que o autor está falando. Você não vai ficar em objetos irreais, você só vai falar de objetos reais. E isso é válido. Isso é válido mesmo que você não tenha percebido a verdade do autor, você percebeu alguma verdade real, que é válido. É só isso mesmo. Eu acho que muita coisa sobre linguagem ficou clara. Se vocês quiserem um curso de latim, o curso de latim. Quiserem de latim também. Mas se vocês quiserem o curso de poesia, vocês podem falar comigo. Eu passo para vocês no Telegram. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem mandar bala. Só vou beber uma água. Beleza. Yeah. Então, gostaria de fazer uma pergunta só para tentar saber e entender melhor como funcionam essas 5... Vamos colocar essas 5 camadas, que já vai fazer parte da pergunta também.
o curso, não curso, né, mas a teoria das camadas da personalidade do Olavo de Carvalho, você já deve ter ouvido falar, né? Com certeza, você vê o Gugu também. E ele fala que você vai avançando as camadas a partir da sua percepção, né? A partir dos seus sentidos e através da inteligência também. Enfim, isso aí você já sabe. O que eu queria saber é que se da mesma maneira que você tem problemas de camadas inferiores, você consegue se identificar nessa questão que você falou dos 5 estágios aí, das cinco fases. Por exemplo, eu odiava tanta escola que eu saí no primeiro ano. Eu saí no primeiro ano do ensino médio da escola porque, tipo, realmente não dava para me continuar lá e eu mandei dedo para todo mundo e vazei fora porque aquilo ia me matar. Tá Só que eu continuei estudando em casa e tudo mais. Depois, quando teve o Enem, eu fui lá e terminei essa bosta. Mas, enfim, eu percebo que a nomenclatura das coisas, realmente, vamos tentar diagramar isso e colocar, por exemplo, nome em cada coisa, ortografia, por exemplo, o nome dos pronomes, dos artigos, essas coisas assim. Eu não consegui aprender, por quê? Porque, no fim, quando eu estudei em casa, eu passei a ler muito, só que eu passei a interpretar a leitura a partir da minha, como é que eu posso dizer? Do meu contato com ela. Então você começa a criar um mundo imaginário em que você realmente visualiza, só que isso aí é como se fosse um método mais empírico, sabe? Você começa a perceber através das palavras, porque você está meio cego ao identificar elas. Então, assim, se de acordo com a teoria da camada da personalidade e isso que foi proposto, eu consigo acessar, mesmo sendo ignorante em alguns pontos, mas eu consigo interpretar aquilo de uma maneira massa. Eu queria saber disso para eu ver, por exemplo, no que eu preciso melhorar, no que eu preciso focar para melhorar isso, sabe? Olha, essas camadas, essas coisas da linguagem, esses graus são como as camadas no sentido de que uma é quem passa para o próximo nível mantém o nível anterior. Então, o sujeito que está no passivo incipiente tem as qualidades do passivo bruto completo. E o sujeito que está no refinado tem as qualidades do passivo incipiente. Então faz sentido que seja. Sim, mas acontece o seguinte: geralmente, nós sempre nos colocamos no passivo incipiente. Quase todo mundo se coloca. E, em geral, nós não estamos no passivo incipiente. Porque o problema de ser passivo bruto é que, como você entende tudo por contexto, você não entende. Você não consegue medir mesmo se você sabe aquilo. Você não consegue mesmo falar, deixa eu ver se eu sou incipiente mesmo e medir em específico. Você olha assim, eu sei essas leis gramaticais e tal. Mas na hora de você ler mesmo, na hora ativa, você não consegue. O método que eu usaria, então, para melhorar isso seria realmente ler e de maneira sistemática eu conseguir... Olha, eu acho que você deveria fazer o seguinte. Você já sabe gramática? A gramática decorada? É. Não, eu só identifico... É como, tipo, identificar as coisas na natureza, entendeu? Você consegue discriminar os fenômenos. Mas você sabe, por exemplo, o que é um... Você sabe o que é um advérbio? Advérbio? Eu consigo identificar o sentido dela, mas, assim, denominar e tudo mais, eu não consigo me lembrar, porque eu estudei isso há muito tempo. O estudo, eu acho que você vai... Com certeza você sabe melhor do que eu. Você, através do ensino básico, né, o ensino fundamental, você vai vendo esses pontos, aí depois você vê de novo, só que aprofunda mais no ensino médio. E foi uma base que eu não tive. Eu só tive, por exemplo, para estudar para concurso, que é ridículo, porque é uma prova objetiva. Então, assim, você vai simplesmente ser treinado, no caso de você estudar, para acertar aquela questão em si, mas não necessariamente saber da coisa em si, sabe? Sim.
Eu entendo, mas, por exemplo, é porque você tem que ver se você sabe gramática mesmo. Chega assim, ó, você sabe, tipo, Eu quando... prefiro falar que não. Então, é porque, assim, você precisa saber de muita coisa mesmo, tipo, Uhum. conjunção, quais que são os tipos de conjunção. Você tinha que saber, assim, sintaxe, o que que é complemento nominal, o que que é adjunta de nominal, qual que é a diferença dos dois, o Sim, sim. que é um advérbio, o que que é um adjunto adverbial. Não, isso eu nunca nem me interessei. Eu gosto de história, E, mas não, eu percebo que sim, eu sim. preciso aprender isso, sim. Até para Sim, melhorar bastante. isso aí é muito útil. Aposto. O que que é um aposto? Eu acho que todo mundo sabe o que que é aposto. Mas eu não sei não, tô falando como se fosse algo assim, Não, muito fácil. relaxa. Aqui a autoridade é você. Quem tá dando o curso é você, cara. Eu que tô precisando Sim, da sua ajuda. sim. É, eu recomendo estudar latim. Não, Por quê? beleza. Por quê? Porque o latim já matou dois coelhos com uma cajadada só. Com latim, você vai aprender morfologia e sintaxe latina e você vai ter que começar a fazer isso na análise latina. E aí, você vai aprender também as classes do português no latim. Ou seja, o latim cura o analfabetismo funcional. E, e os sistemas, Agora, eles também funcionam? As classificações? sim, advérbio. Massa. Inclusive, eu não sei se você estava, mas eu até falei que no português você vai explicar o que é objeto direto, não tem fundamento, enquanto no latim tem. Boto fé. No latim tem fundamento. Você olha ali e aprende muita coisa no latim. Muito mais coisa no latim do que no português. Assim. Massa. O segundo jeito é decorar a gramática da sua língua, que eu acho que tem que fazer também depois de aprender latim. Eu acho que não é bom só aprender latim, porque tem certas coisas que só tem no português. Mas são coisas bem mais pequenas. Você já não é você fazendo isso, você não seria um analfabeto bruto completo. Você já seria um refinado, mas teria certas coisas que você não saberia, distinções pequenas. Ou seja, você ainda você pensaria, eu não sei isso. E essas distinções você aprende na sua gramática. Aí o segundo caminho é esse, você aprende só a sua gramática, só a gramática do português. Tem duas, tem uma do Celso Cunha, é muito famosa. Gramática do português contemporâneo. Você não precisa decorar tudo da gramática. Você só precisa decorar o que você precisa para poder fazer a análise textual, da sintaxe e da morfologia. Perfeito. Esses são os dois jeitos de passar. E outra coisa, você tem um costume de decorar poesia? Poesia, eu não me interessava muito por isso até mais ou menos hoje. Tipo, eu percebi que é importante. Mas assim, de qualquer forma, quando eu lia a poesia, eu conseguia entender através do estudo histórico que eu tive. Por exemplo, estudando história, eu tenho que exercitar a imaginação. E na Não. linguagem poética, eu preciso interpretar e sentir o que ele sentia para perceber o que ele estava tentando passar para a gente, entendeu? Tem que colocar no contexto histórico o que estava acontecendo, eu tenho que identificar quais eram os sentimentos dele através das palavras. Então, assim, eu me coloco na posição frágil de realmente não saber a parte técnica do português, mas justamente por eu ter essa deficiência na parte técnica do português, eu tive que de alguma maneira acabar me dedicando através de um esforço até maior para entender o que estava sendo falado ou o que estava sendo escrito, entendeu? Aham. Bom, poesia, no caso, você não vai aprender para entender. Só Não, vai mas eu acho decorar. massa. Eu acho massa. Vou fazer Você sim. só vai. O objetivo aí é o seguinte: você vai decorar poesia para quê? Para você ter expressões célebres na sua cabeça, ou seja, você vai melhorar o seu vocabulário, melhorar o jeito de você se expressar. E o principal, que é para subir de grau, é conseguir a memória ativa. Você vai exercitar a sua memória. É por isso que você vai estudar poesia. Se você não tem um hábito, eu recomendo muito. Pode ser até que você
já tem as capacidades gramaticais de identificar as classes no texto, mas você não tem a memória ativa. Ou seja, você não faz isso constantemente. Você não fica lembrando, puxando os conceitos constantemente. E aí isso que faz o sujeito não passar para o próximo grau de linguagem. Não, beleza. Tem mais alguma pergunta aí? Não? Eu acho que não tem, não. Alguém quer falar alguma coisa? Considerações? Não, achei massa, cara. Achei. Você é um monstrinho aí, viu? Ah, nada. Não, Eu você medi- ainda. Você tá aprendendo. E é fruto do alavismo. A gente consegue ver bastante também do Gugu aí, não sei, velho. Sim, o Google. Eu sempre utilizo o método Google de exposição, porque eu acho que ele é muito fácil de entender. Ele é muito É claro. bom. Ele ensina para todo mundo. Mas, bom, muita gente saiu aqui da aula, acho que é porque também estava tarde. Não, deve ter tido problema também. A aula, essa daqui eu acho que é a aula principal para a vida intelectual. Porque o sujeito que quer ser um intelectual, em qualquer sentido, mesmo num sentido que, por exemplo, ele queira, não como profissão, mas como libertação da consciência mesmo. O cara quer ser dono das próprias ideias, ele quer perceber, ele quer escolher o caminho dele, quer olhar para o mundo, saber o que é verdade. Eu acho que é essencial o estudo da língua. Essencial. Eu não conheço um intelectual que não passou pelo estudo da língua. Não conheço. Sério. Eu vou esforçar bastante para poder começar também. Eu recomendo latim, igual eu falei. O latim é salvador de alma. Você não tá entendendo. Quando eu comecei a estudar latim, eu não sabia o que era objeto direto. Quando eu comecei a estudar. Eu não sabia o que era objeto direto. Eu provavelmente era analfabeto bruto completo. Eu não sabia identificar as coisas. Não Eu sabia. vou me dedicar a isso. E aí, depois de um ano, eu já sabia todas as classes gramaticais, mais ou menos, do latim. E depois eu só completei com a gramática portuguesa do Napoleão. Que eu decorei muita coisa. Decorei todas as classes Napoleão morfológicas. Napoleão Mendes de Almeida. A gramática do português. Gramática do português. Gramática metódica do português. Ele tem a gramática latina e a metódica do português. A latina é muito boa. Foi nela que eu aprendi o que é objeto direto. A do português eu aprendi o que era pronome, quais são os tipos de pronomes. Cara, você não tá entendendo, é libertador. Você lê um texto ali, ó. Eu já li texto com outra pessoa do meu lado que a pessoa falou, o autor disse isso aqui, porque na parte passada ele disse essa outra coisa. Eu falei, quê? Não, o autor disse isso aqui porque ele tá dizendo isso aqui. Ele não tá dizendo outra coisa, senão ele teria dito outra coisa. Você começa a identificar onde os caras tá errando, né? Eu consegui identificar porque torna a pessoa idiota. Eu lia a parte específica do texto e não o contexto do texto. Massa. Cara, é útil demais. Se eu pudesse, eu já dou aula de gramática, né? Por isso que eu falo, além de ser a aula principal do curso, é a aula que eu tenho mais conhecimento. Assim, dos fundamentos da gramática e tal. Eu tenho muito conhecimento também sobre a aula passada, que foi sobre vocação. Eu meditei muito, aprendi muita coisa. Mas você leu o Sertilange lá, né? Do Antônio Sertilange, a vida intelectual. Pois é, eu li umas 30 páginas só. Não Aquele livro é ótimo. Ele é bom, ele absurdo. Só que na aula passada a gente falou sobre vocação, não no sentido que o Sertilanges fala, do intelectual que fica ali com livros e tal. A gente falou num sentido mais amplo, entendeu? Mas eu não li A Vida Intelectual, tenho de ler.
É um bom livro. Eu sei que eu já li 30 páginas, né, mas Eu fiquei curioso por coisa. causa do Olavo, né? Falou que foi o É, livro que mudou a vida dele. Tipo, sim. é os... O Olavo, inclusive, disse que a única regra do COF é ler esse livro. E falar, eu só quero que os alunos leiam esse livro. Eu sou um pau no cu e não leio. Não, mas vai dar certo. Vai sim. Vou ler. Pois é, pessoal, eu já vou então. Se vocês quiserem aulas de gramática, eu posso até dar para vocês alguma coisa assim. Se vocês quiserem estudar o assunto. Não, você A que gente manda. A gente pode organizar aulas de gramática portuguesa. Se quiserem estudar latim também, a gente pode fazer os estudos do latim. Em latim eu consigo ler o básico, mas eu não consigo ler Virgílio em latim, não. Não, mas pode mandar conteúdo também. A gente também tem que fazer força, né? Pegar tudo mastigadinho, não. Assim, na verdade é porque tem pouco professor de gramática, eu não confio muito aí em qualquer um. Eu acho que tem pouco professor que vai ensinar bem mesmo. Não, é porque os caras não sabem mesmo. Os caras vão pegar ali gramática, vão fazer vocês aprenderem os negócios ali, mas não vão fazer análise de texto. Não vão pegar uma análise morfológica e vão fazer vocês colocarem ali para analisar. É igual eu te falei, cara. Às vezes até a maneira que me foi exposta da gramática foi um lixo que me afastou dela, entendeu? Então, Sim. assim, se você muda a didática, se você muda a maneira, torna ela mais interessante, fala assim, olha, isso aqui é imprescindível para você viver, sabe? Então, já fica mais interessante, né, velho? Quem não quer ser um animal que aprenda gramática? Esse é meu conselho. Não, massa demais. É isso, pessoal. A próxima aula eu ainda vou ver o que a gente pode falar sobre. Se vocês quiserem aprofundar sobre o tema, a gente pode continuar. Dá para falar mais. Se quiserem as aulas de português também, a gente pode fazer aí. Mas eu acho que ficou claro. Acho que ficou claro por que tem que estudar latim, por que tem que estudar gramática. Ou se tiver algum conteúdo, manda aí no meu número, com conteúdo, tipo assim, tem link, essas paradas, porque já vai me ajudar. Eu vou ter interesse demais, velho. Tem muito interesse em aprender isso. Eu posso passar a gramática do Napoleão. Não, tudo bem. Você achar que é bom aí. Você já tem? O quê? Gramática do Napoleão? Eu tenho aqui, PDF. Ele tem um PDF. Bom, é isso então, pessoal. Falou. Valeu. Nada mais, né? Hoje a aula foi sobre o quê? Você falou tudo assim, no contexto geral? Foi sobre poesia. Coloca poesia e os graus do letramento. Vou estudar mais sobre esses graus aí. Vou ler lá. Tem alguns textos sobre? O Falcon que criou, né, essa denominação. O Rafael Falcon. Igual eu falei, não é uma denominação assim, crucial. Dá para evoluir e o cara nem saber que está passando de nível. Mas a teoria do Rafael Falcon. Não é uma teoria, né? Tipo, não, os antigos assim, acreditavam nisso. Eu falo assim, eu digo a teoria da mesma maneira da teoria do Olavo. Das camadas também não da é personalidade. Teoria. Sim. Tipo assim, não parece sim. muito sério, cara, mas é de extrema importância, sabe? Você, por exemplo, chegar na 9ª camada, você saber o que é uma 12ª e ver que essa natureza é contemplativa e de repente você olha para a igreja e percebe que os santos eles chegaram nisso. Então isso é revelador quando a gente tem interesse. Então fico muito interessado mesmo em saber mais sobre esses graus de letramento. Sim, você tem o Falcão tem um texto muito bom que chama Os Fundamentos da Gramática. Então, daí que eu tirei a definição de significante e significado. Daí que eu tirei. E é um texto topíssimo. Topíssimo mesmo. Eu vou lá então. Falou, porque minha mulher. Valeu, boa noite, obrigadão. Se eu não deitar com ela não dorme. Falou.
Valeu, obrigado, Falou. boa noite. Boa noite.